sou o André Rossi, engenheiro agrônomo, consultor especialista de grãos na Cooper Citrus, e o nosso tema de agora é falar sobre estratégias de nutrição para o sistema de produção de grãos. Tá? E o que está por trás desse assunto? Quando a gente pensa numa alta intensificação de lavouras, pensando aí numa sucessão de lavouras, numa rotação de culturas, o balanço de nutrientes não é uma tarefa fácil de fazer. E aí, assim, esse bate-papo de como nós podemos direcionar a adubação e pensar nas melhores estratégias para fazer 2, 3 safras no ano é o nosso tema. Nesse sentido, a gente está aí com uma agenda, tá? Que está aí nesse nosso slide, como vai ser a nossa estratégia aí de nutrição. Então, a gente vai falar do contexto geral, construção do perfil de solo, balanço de nitrogênio no sistema, enxofre e micronutrientes, que vai ser abordado, e aspectos práticos aí, quais algumas formulações, o que a gente pode trabalhar ou não, no contexto de nutrição aí, pensando em recomendações práticas realmente, ok? Então, vamos passar para um futuro. Como que está o cenário de produção no Brasil? A gente já teve diversas etapas, nós já fomos um país que teve uma colonização europeia, onde tinha que se preparar solo, aí a gente vê um plantio no solo preparado, com um tratorzinho antigo, uma das primeiras colhedoras que a gente teve no Brasil, depois a pujança do plantio direto, fazer um operacional rápido, ter uma colheita com uma alta eficiência, alta rapidez, e para isso o clima brasileiro ajuda. Nós temos um clima que não é impeditivo, é restritivo, então falta água para uma segunda safra? Falta, só que não neva, é diferente de uma área como nos Estados Unidos, outros países aí de clima temperado, onde só faz uma safra, na outra é neve e impossibilita de fazer qualquer outro manejo. E o Brasil sabe fazer uma agricultura tropical bem feita, e quanto mais a gente colher, quanto mais safras a gente conseguir fazer no mesmo ano, melhor vai ser essa flexibilização de custos. Tá? E vamos falar de um cenário de como que é o Brasil hoje no sistema de produção de grãos. Tá? O Brasil está com uma produção aí, esse ano vai fechar na casa de 250 milhões de toneladas de grãos, segundo a última estimativa da Conab, e estamos tendo um progresso significativo na produtividade e nem tanto na área. Então, se a gente está aumentando a produção absoluta e não está aumentando a área, a produtividade tem aumentado. Isso é um ótimo sinal. Tá? E aí mostra que a gente está fazendo a lição de casa bem feita. Só que não é tão bem por aí. Se a gente for analisar a fundo a produtividade, no próximo gráfico que vai ser apresentado agora, pode ver que nos últimos 4 anos, de certa forma, a produtividade de grãos tem se estagnado. Tá? E aí? Onde a gente está errando, deixando de fazer? De fato, aqui é uma média geral na casa de 50 a 60 sacos. E é comum a gente achar aí produtores com 70, 80 sacas por hectare, com uma expectativa bem feita. E não dá para deixar de falar do nosso barrilzinho aí ali do mínimo. Então, por que não fazer esse balanço de nutrientes bem feito? Será que o Brasil não está deixando essa média de produção para um solo de cerrado vazar em algum ponto? Às vezes são pontos simples, porém complexos de se fazer, que nós conseguimos aí alavancar essa produtividade. E pensando aí nos 36, 37 bilhões de hectares de soja que nós temos. Perfeito? E nesse contexto, nós evoluímos muito, pensando que a gente estava aí com uma safra só. Então, historicamente, o produtor fazia apenas uma safra quando se preparava solo, plantava só milho, até a gente brinca, né, produtor de milho. Então, o produtor de milho colhia, quebrava o seu milhinho na mão e parava, deixava aquela área parada, soltava uma vaca na palhada e acabou. Ou então, o produtor plantava soja, colhia soja e deixava a área parada para voltar com soja, por causa de riscos climáticos aí, às vezes uma soja com um ciclo mais longo. Então, passamos por esse cenário. Mas, com o tempo, a gente conseguiu evoluir e passou para trabalhar com 2 safras. Então,
com 2 safras, o Brasil ficou um pouco mais equilibrado, porém com algumas limitações, tá? Então, a gente tem aí a soja seguida do milho e em alguns cenários para fazer de rotação, temos o milho seguido do feijão. Porém, mesmo assim, a gente tem uma área de plantio, tá? E é aí que entra uma grande vantagem sair dessa área de plantio e pensar no milho consorciado com adubo verde, com braquiária, com colonhão, com qualquer pânico, desde que não atrapalhe o desenvolvimento desse milho. Então, dentro do nosso esquema aí de outubro até setembro, dentro do ano agrícola, é possível caber 3 ou mais culturas. E aí, fazer esse ganho total do sistema. Pode ter uma colheita de soja, ter uma colheita de milho e ainda ter um residual para o gado aí, para a pastagem. Lembrando que aqui embaixo a gente tem o gráfico de chuvas. O gráfico de chuvas é típico para uma região sudeste do Brasil aí, para o centro-oeste nosso, que a gente tem uma boa localização de chuvas em janeiro e fevereiro, e o regime vai caindo. Então, assim, temos que fazer com que as plantas se desenvolvam no início para agregar toda essa produtividade ao sistema aí, ok? Então, se a gente vai pensar num conceito de intensificação de sistema agrícola, quanto mais complexo ele for, mais ele vai exigir do meu dia a dia, do meu investimento, do meu progresso aí. Então, mais intensificado, maior a minha fertilidade química, física e biológica do solo, e tem que ser maior o meu lucro por hectare, tá? Então, são essas as três fases aí que nós temos que pensar para agregar mais lucro no sistema, tá? E quanto mais a gente intensifica, mais esse fluxo de nutrientes me demanda uma adubação de sistema. E pensar em sistema agrícola não é uma tarefa fácil, tá? Com essa introdução, a gente passa para o segundo tema na nossa agenda, tá? Que é a construção do perfil de solo. Em termos de construção de perfil de solo, a formação das raízes é um dos principais fatores. O impacto da fertilidade na produtividade chega de 90% para solos subtropicais. Para clima temperado, no entanto. Então, assim, aqui está um exemplo do quadro com gesso, como que o perfil das raízes pode aumentar em subsuperfície, e isso pode melhorar muito a nossa condição e condução da lavoura aí. E ao lado a gente tem um exemplo das raízes de diversas opções de cultura de rotação, milheto, sorgo, milho, braquiária. Essa foto já está ficando clássica, como que a gente consegue explorar essas raízes. E a seguir a gente vai ver uma foto, tá? Uma foto com dois horizontes de solo, onde tem um milho sem consórcio com braquiária e um milho com braquiária. Pensando bem, como que a gente pode esperar a mesma produção nessas duas áreas? Claro que eu só tenho muito mais raízes, eu vou ter uma exploração de solo muito mais funda, eu vou ter uma exploração de solo, uma carga de nutrientes, e isso a gente vai ver mais para frente, que tudo é levado, né? O nutriente que a gente aduba, coloca, é levado no caminhão. Isso a gente tem que repor de certa forma. E quanto mais em profundidade explorar o meu solo, mais raízes eu vou ter, menos estresses hídricos aí a gente vai ter, e isso me dá uma certa flexibilidade e uma caixa que vai garantir uma boa nutrição do sistema de produção aí, né? Certo? Então, assim, depois eu vou ver um gráfico, que aí é um gráfico do CESB, que mostra a profundidade das raízes ao longo do perfil e quanto que isso influencia na produtividade. Então, assim, lavouras com soja com mais de 120 sacos por hectare tiveram um comprimento de raízes até 10 vezes maior do que habitual de uma lavoura de baixa produtividade. Isso impactua muito, tá? E um dos grandes responsáveis para isso é o gesso. Então, nessa próxima, a gente vai ver uma lâmina, tem um gesso
que muitas vezes você consegue ter o mesmo resultado que o nitrogênio, em termos de formação de raízes, só com o uso do gesso. Agora, se a gente aliar gesso e nitrogênio, muitas vezes dá uma explosão de raízes aí que realmente tem uma grande vantagem. E temos uma atualidade de recomendação nele. Se a gente pensar historicamente, a metodologia de gesso sempre foi trabalhar aí com 50 a 60 vezes o teor de argila, dado em porcentagem. E tem correlação direta, muitas vezes, com a produtividade? Não. Tem um trabalho do CARES aí de 2016 que mostra realmente isso. Quanto que a produtividade está diretamente relacionada com o método proposto, que é trabalhar com 60% da CPC efetiva, menos o teor de cálcio. Tá? E, além disso, a gente tem tudo para fazer o calcário. Tá? O calcário está nessa nossa próxima lâmina aí, com a recomendação clássica de recomendação de calcário, só com recomendação pensando em 20 centímetros, tá? Resumindo, nós precisamos trabalhar com a neutralização do alumínio e formar cálcio em profundidade. Como? Aplicação e construção de perfil. O calcário demora para reagir? Demora. Se a gente pensar no calcário só a 0 a 20, eu vou estar neutralizando isso a 40, 60 centímetros de profundidade. Nesse sentido, a gente tem que fazer um preparo de solo bem feito no início, ou fazer taxa de manutenção, para que esse calcário desça ao longo do tempo pela percolação da água. Ah, André, você está falando que calcário desce. Não, o calcário não desce no sistema, mas ele pode percolar com água muito pouco, cerca de 1 centímetro ao ano, isso é possível. Mas se a gente nem fazer aplicação de manutenção, não vai ter todo esse ganho aí anual, tá bom? E aí assim, tudo isso está ligado. Não adianta eu ter uma química bem feita se a compactação me desfavorece totalmente o desenvolvimento radicular. Então, assim, compactação é um problema, nós temos que tomar cuidado e fazer uma química bem feita. É o segredo principal para a gente ter bom sucesso na produção agrícola, correto? Então, assim, vamos passar para o próximo tópico, aí a gente tem mais terceiro item da nossa agenda de falar aí, que é o balanço de nitrogênio no sistema. Tá? Como que o nitrogênio pode ser um grande fator? E a soja, por si só, ela nos dá um milagre aí, que é a fixação biológica de nitrogênio. O nitrogênio, como a gente sabe, vem do ar, ele é de graça. Os produtos aí sintetizados, ureia, nitrato, gasta o petróleo para fazer a sintetização dele, e a gente vende aí um grande valor por tonelada para aplicar no sistema e ainda ter perdas. A soja, como uma leguminosa, consegue pegar esse nitrogênio do ar, consegue trabalhar bem com ele, só que, assim, não é de graça que a gente vai fazer a planta absorver. A soja gasta na base de 16 ATPs para fazer essa fixação de nitrogênio. E ela gastaria uns 12 para pegar o nitrogênio do sistema. Então, não deveríamos colocar, não podemos colocar muito nitrogênio no sistema, senão pode atrapalhar muito a formação dos nódulos, tá? E para a formação desses nódulos, eles são muito delicados, nós precisamos dar uma boa investida nele. E dentro da formação do nódulo, aí uma referência ao professor Gil Câmara, um grande pesquisador de soja. A formação do nódulo depende do fósforo, do cálcio, do magnésio, do enxofre, como os macro primários e secundários aí, e além de todo o composto de micronutrientes, cada um atuando em algumas enzimas específicas, e assim a gente pode ter uma nodulação bem feita que vai fazer com que a soja garanta um bom potencial produtivo. Okay? Mas só a inoculação com o bradyrhizóbio, que para mim tem que ser obrigatória em todas as áreas de soja, que vai garantir esse nitrogênio no sistema de maneira eficaz, nós temos um outro trunfo na mão, tá? Que é o azospirilo, fazendo a co-inoculação. Então, ele, além de estimular o enraizamento de plantas, melhora completamente a
o arranque inicial aí, nós podemos ter ganhos aí de 3 até 10 sacos por hectare. Aqui um trabalho da doutora Ivana, do APTA de Colina, onde a gente trabalhou junto nesse trabalho, mostrando a diferença em incremento da inoculação e da co-inoculação numa soja em reforma de cana na região de Araçatuba. Então, é muito bom os resultados que podem nos proporcionar essas bactérias aí, de tanto o Bradyrhizobio quanto o Azospirillum, que é de vida livre, no solo e incremento de produtividade. Tá? E se a gente for pensar nesse balanço do nitrogênio, agora pensando no sistema agrícola, como que esse nitrogênio pode nos ajudar no dia a dia? Então, assim, nitrogênio da soja veio via inoculação. Vamos pensar no nitrogênio para o milho. Se eu tenho uma soja que produziu 80 sacas, ela vai deixar no mínimo 80 kg de nitrogênio no meu sistema. E aí, com 50 quilos que a gente aplicar, eu vou ter 120 sacas de milho. Lembrando que a gente não pode desprezar o nitrogênio que a soja vai deixar. Se eu desprezar esse nitrogênio da soja, ele vai ficar no sistema, eu vou parar de produzir alguma coisa, então ele está lá, está de graça, já foi pego do ar, e onde o milho pode aproveitar muito bem, tá bom? E nesse sentido, como que a gente pode fazer esses 50 quilos de nitrogênio? Tá? Esses 50 quilos de nitrogênio pode ser tanto de plantio, cobertura, ou das duas formas. Então, eu posso plantar um milho com 12, 16, 13, com triplo 16, com triplo 15, com formas equivalentes aí em NPK, fazer com 8, 24, 12 de convencional, fazer uma cobertura com nitrato ureia, fazer um 14, 24, 00, que é uma forma que dá para fechamento com enxofre aí, e fazer nitrato ureia e cloreto a lanço, e plantar com mais nitrogênio. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas que dá para trabalhar nesse manejo do nitrogênio aí de maneira bem eficaz, ok? E vamos para o nosso quarto assunto aí, que é um nutriente que não pode ser desprezado, que é o enxofre. Então, o enxofre é um dos nutrientes que foi muito desprezado, muitas vezes, quando a gente começou a usar fertilizantes de alta concentração. Se plantava com super simples, você não tinha esse problema. Passou a plantar com MAP, tem um pouco de nitrogênio, mas não tem enxofre. Então, a soja e o milho respondem a enxofre. Manejo tradicional com MAP não fornece enxofre, como eu acabei de falar. E o gesso é uma excelente fonte, só que ele a lanço, ele peca na distribuição, e o balanço de cálcio, muitas vezes, ele não é necessário. E aí a gente tem que tomar esse certo cuidado aí. Como fazer esse enxofre? Pode ser pastilhado, pode ser no fertilizante, e eu não deixaria de usar. Aí um quadrinho do boletim de pesquisa da soja, quando a gente variaram um pouco a dose do enxofre, e como que teve uma resposta linear à produção de soja, tá? E aí, passando para um outro assunto, que é o uso de micronutrientes. Micronutrientes, cada um tem a sua função, o boro, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco, todos estão aí ligados a algumas enzimas, ligados à formação de paredes celulares, membranas, e assim, eles não são micro por microimportância, eles são micro por uso em gramas por hectare. Então, assim, não é porque são micronutrientes que não podemos deixar de usá-los de forma correta, na fase certa. E aí, pensando em todos os nutrientes, no balanço completo da soja, tem esse gráfico, esse quadro clássico do professor Malavolta, onde mostra todos os elementos e a aplicação de cada um onde ele deve ser feito. Então, aqui a gente o beabá da parte de adubação e nutrição de plantas. Nitrogênio a lanço, fósforo na base, potássio meio a meio, cálcio e magnésio num sistema bem equilibrado, enxofre fazendo cobertura e parte na base. Então, boro fazer em cobertura e parte na base também, e é nessa distribuição deles que nos dá a referência de como a gente pode usar aí de melhor maneira cada nutriente, tá? E realmente eles podem fazer falta. Nesse próximo slide, vocês vão ver uma imagem que ano passado, aqui na
na nossa feira, no Copercis, quando a gente estava numa feira presencial, um dos nossos parceiros, que trabalha com nutrição de plantas, montou esse slide, até fui eu que tirei essa foto, tinha um pouco de iluminação no local, mas é uma planta de soja, uma solução completa, e a foto de cada nutriente, o que pode acarretar realmente na sua produção. Acontece isso no campo? Não. 100% do tempo, não. Mas muitas vezes eu tenho uma certa deficiência e vai acarretar uma diminuição de planta e umas características típicas como está presente nessa foto. Então, pensando no esquema de produção de soja, tá? Aí eu vou mostrar agora todo o ciclo da soja e onde a gente pode fazer cada parte. Pensando no boro na base, ou boro numa aplicação antes do plantio. Cobalto molibdênio na semente ou em V4, aí pensando em fazer junto com herbicida. Aí vamos para mais um nutriente, que é o manganês, que deve ser na forma de quelatos, para não ter problema com mistura com glifosato aí na parte vegetativa. E eu parceiraria o manganês também na parte reprodutiva, aí na primeira ou na segunda aplicação de fungicida, certo? Pensando para os demais micros, zinco, cobre, eu faria 2 aplicações pelo menos no florescimento e no início do enchimento de grãos, e os reguladores vegetais, trato de algas, aminoácidos, hormônios sintéticos, aí, reguladores sintéticos, que é o que a gente também tem aí, fazer ao longo do ciclo da cultura. Então, assim, dentro da cultura da soja, cabe nós parcelarmos as aplicações e trabalharmos com alguns micronutrientes pontuais. Alguns produtos formulados ajudam nisso, e muitas vezes tem essa complementação aí com enxofre, magnésio, potássio, ferro, que ajuda muito nesse contexto aí, tá? E se eu pensar, o milho também sente muito com a deficiência. Aqui está um quadro com todas as deficiências do milho, e principalmente o milho safrinha, por trabalhar com uma falta aí de água em algumas épocas, ele pode manifestar uma certa deficiência, ele vai aproveitar muito o residual da soja, nós temos que tomar esses cuidados aí para dar uma segunda safra bem nutrida, certo? Pensando no último ponto aí que está na nossa apresentação, que são os aspectos práticos, para a definição da nossa nutrição, aqui o nosso balanço de nutrientes da cultura dentro do ciclo, tá? Então, assim, pensando no sistema soja e milho, eu estou com todos os nutrientes aí de exportação, que é o que vai no caminhão, em quilos por hectare, ou em gramas por hectare dos micronutrientes, para uma soja de 75 sacas e um milho de 120 sacas por hectare. Então, pensando aí nos 3 primários, né, NPK, para a soja, vendo a fixação biológica, não preciso mexer muito. O milho eu posso trabalhar em cobertura ou base. O fósforo, adubação de base. Potássio, adubação de base e lanço. Pensando no enxofre, pode vir do gesso, como a gente comentou, ou pensando em enxofre elementar, pastilhado, que é uma opção, cálcio magnésio direto de calcário e óxido, e o boro fazer na base ou em pré-plantio. E os micronutrientes aí divididos nas aplicações foliares, como a gente já comentou na frente. Então, vocês vão ver um balanço geral aí de todas as fases e aplicações que nós podemos fazer dentro do ciclo das culturas, tá? Tanto para a soja quanto para o milho. E nesse contexto, vamos pensar no balanço geral que dá para a gente trabalhar de fórmulas aí de maneira prática, tá? Então, fazer uma opção 1 aqui, que é trabalhar com 220 quilos de uma forma com um enxofre alimentar na base, o 7,35,10, mais micronutrientes, e fazer uma complementação aí com 120, 130 quilos de cloreto. E a outra complementação com microfoliar. Dá para a gente fazer um balanço geral aí para a soja,
depois plantar o milho apenas com uma adubação de NPK na base. Tá? Se o ano for favorável, podemos fazer aí um zinco, até um pouquinho de nitrogênio, cobre foliar no milho. Caso contrário, ele vai aproveitar bem esse resíduo aí que a gente deixar da soja. Então, a opção 2. A opção 2 seria plantar aí com 6,27,6 ou alguma forma semelhante, que dá para formar isso daqui num grão só, com enxofre, mais micronutriente, mais cálcio dentro dessa formulação, mais o cloreto de cobertura aí, e microfoliar também na soja. Eu não abriria mão dessa aplicação foliar. E fazer plantar aí com milho com enxofre também. Então, dá para formar algumas formas como 12, 16, 13, 15, 15, 15, 11, 12, 13, com enxofre e até bora aqui na formulação do milho. Tá? Então, dá para plantar isso e não fazer cobertura, fazer um milho bem nutrido desde a base. E, de novo, micronutrientes foliares, se tiver uma condição climática favorável. Caso não tenha, dá para a gente ficar aí no resguardo da situação, porque microsistema a gente vai ter. A opção 3, eu tenho aí, principalmente para quando a gente trabalha com teores de potássio mais altos, podemos trabalhar na mesma base de adubação da soja, vai ter um pouco de potássio residual e fazer o milho aí com 12,24,00, que é uma forma que dá para trabalhar com uns 15% de enxofre também na formulação, com uma alta taxa de N de início, que é o que eu recomendo, que é o que a gente pode muito ajudar. A carregar no nitrogênio no início, o milho vai dar resposta. Lembrando que o milho, ele está com toda a definição da espiga entre 4 e 6 folhas. Então, assim, eu preciso trabalhar uma alta nutrição do milho no início. Não adianta fazer depois. Ele precisa estar com tudo ótimo no início da formulação, certo? E dentro desse contexto todo aí, para a gente ter uma safra bem nutrida, ter uma soja dessa forma que está sendo apresentada aí, nós podemos ter uma lavoura com uma alta capacidade de produção. Então, assim, aqui uma soja com uma alta caixa produtiva, essa é uma imagem de uma lavoura com 80 sacas. Para chegar numa lavoura desse nível, teria que ter um plantio bem feito na palha, uma área bem homogênea, tá? Como vocês podem ver no canto aí, aqui uma foto aérea de uma área que está bem homogênea, uma área para 80 sacos por hectare, ter uma sanidade de folha, onde cada trifólio, cada folhinha de soja vai alimentar suas 2 a 3 vagens, então vai garantir esse enchimento de grão, certo? E isso tudo é um fator grande de sucesso. Se a gente pensar no milho, eu posso ter um milho safrinha aí, um milho de segunda safra, se eu tiver uma uniformidade de plantas, então, assim, um nascimento bem feito, mesmo numa época seca, esse é um milho de segunda safra desse ano, que teve veranicos aí de 20 dias, praticamente, o mês de abril sem chuva, e ele formou a espiga, teve uma baixa taxa de requeima, então é sinal que teve nitrogênio no sistema, tá? A gente vê que a formação de espiga está bem feita, o milho estava homogêneo, a soja deixou uma boa quantidade de nutrientes aqui para o sistema, e o final está aqui no canto direito, uma espiga com boa granação, espigas com 200 gramas por hectare, por 200 gramas de milho por espiga, de grão seco, que dá aí um milho de 110 sacas tranquila. Se a gente tiver 50 mil espigas assim por hectare, é um milho de 150 sacos. Isso é um sonho de consumo. Pensando no milho a R$40, com 150 sacos por hectare, a gente tem um faturamento de R$6.000. Isso para a segunda safra? Por que não? Porque não pensar nisso se o nosso sistema tiver condições de sustentar isso tudo, tá? E com tecnologia, com ciência, a gente ajuda. E de maneira geral, o que é o importante? Aliar tecnologia, então fazer uma amostragem de solo bem feita. A Copercitrus faz isso para o cooperado. Nós temos diversos conjuntos aí para amostragem de solo para fazer essa combinação. E a partir de aliar isso com mapa de solos, com mapa de produtividade, a gente
consegue ter essa perfeita união e como o professor Vitor sempre fala, o nosso esquema do funil. A gente garantir uma boa prática corretiva, fazer uma adubação de NPK bem feita, partir para os micronutrientes, depois para o balanço hormonal das lavouras, é garantia de produtividade na certa. Pessoal, esse é o meu recado. Eu muito obrigado. A Copercitos agradece aí a participação, a atenção de vocês nessa apresentação e tenham uma ótima feira. Muito obrigado.